Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Zadroski para mais um Boletim do Avaí, boletim pré-jogo Avaí e Paysandu. Começando o programa sempre lembrando vocês de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar aí com os amigos havaianos que querem conhecer, saber estar mais por dentro das novidades do Avaí em preparação para esse jogo diante do Paysandu. Lembrando que o Avaí vem de vitória diante do Criciúma, uma vitória com gol de lei do ex, né? O Barreto marcando o primeiro gol, depois o Taylor marcando o primeiro dele no profissional com a camisa do Avaí deu a vitória ao Leão. Um jogo muito marcante ao atacante da base do Avaí, com certeza. Com isso, o Avaí retornou ao G4. Ao fim da 14ª rodada, o G4 era formado por Goiás na liderança com 29 pontos, o Coritiba em segundo com 27, o Grêmio Novo Horizontino terceiro com 26 e o Avaí o quarto com 23 pontos. O Remo é o quinto também com 23, mas no critério de desempate no saldo de gols, o Avaí tem 2 a mais que o Remo. A zona de rebaixamento é formada por Volta Redonda em 17º com 14 pontos, Amazonas 18º com 14 pontos, Paysandu 19º com 13 pontos e Atlético é o Lanterna com 12 pontos. Até falando aí sobre o adversário do Avaí, o Paysandu vem numa crescente, numa recuperação no campeonato, iniciou o ano com o técnico Luizinho Lopes, não rendeu o que se esperava e acabou trocando, e agora com a chegada do Claudinei são 3 jogos, 3 vitórias aí nos últimos 3 jogos. Então o Paysandu vem numa crescente muito importante, isso, claro, chama a atenção a todo mundo que for estudar para esse jogo, principalmente Jair Ventura, sua comissão técnica e todos ali do Avaí envolvidos nessa partida. Mas o que eu queria trazer é isso, então, o Paysandu, ele é o vice-lanterna, mas a gente vê que quando o Claudinei chegou eram 4 pontos, poucas esperanças, hoje já tem 13 pontos, se vence e dependendo da combinação de resultados já pode sair da zona de rebaixamento, então é outro momento. E aí o torcedor havaiano, quem acompanha o Avaí há um pouco mais tempo, né, ou até quem acompanha o futebol em geral, sabe como é o futebol do Claudinei, e vem dando certo no Paysandu, tanto que sofreu aí um gol nos 3 jogos, vitória de 1-0, 1-0 e depois 2-1 contra a Ferroviária, e aquele estilo do Claudinei defensivo, que a defesa é bem sólida, e aí no contra-ataque consegue matar os jogos e sair com as vitórias, né? Então, o Paysandu estava precisando é resultado e o Claudinei está entregando o resultado. Então, eu até falei no pós-jogo de Criciúma e Avaí que esse jogo contra o Paysandu vai ser mais difícil do que algumas pessoas imaginam olhando o Paysandu na tabela, na vice-lanterna do campeonato, mas vem de uma recuperação aí muito interessante sob o comando do Claudinei Oliveira. O Paysandu que tem algumas baixas nas laterais, o Edilson e o PK, o zagueiro Quintana, os volantes Dudu Vieira e Matheus Vargas, os atacantes Benítez e Rossi, além do Edinho, que ainda não atuou em 2025. O Paysandu também não vai pagar a multa de 1 milhão, então o Garcês não será relacionado, já que ele ainda pertence ao Avaí, teria que pagar a multa de 1 milhão para poder atuar contra o Avaí. O Paysandu optou por não pagar o Garcês, então não irá a campo, não estará relacionado. Ele que foi destaque aí, principalmente na vitória no Repá, no clássico entre Remo e Paysandu, que ele não fez o gol, mas jogou muito bem, foi o melhor jogador do Paysandu, e aí não vai vir para esse jogo na ressacada, não vai acontecer o reencontro do Garcês com a ressacada. E até por isso, né, puxando esse estilo do Paysandu e todo esse momento, que, claro, impacta em toda essa preparação do Avaí para esse jogo da 15ª rodada. Lembrando que o Avaí conta com o retorno do Zé Ricardo, recuperado aí da cirurgia de apendicite, vem treinando normalmente durante a semana. Como eu já havia falado em alguns programas e boletins, ele estaria mais disponível para esse jogo mesmo difícil, que seria contra o Criciúma, não deu tempo, e aí agora sim retorna de vez ao time o volante Zé Ricardo. Baixa o Marcos Vinícius, suspensão automática pelo terceiro amarelo, ele que estava pendurado junto ao Marquinhos Gabriel. Marquinhos não levou amarelo, então entra pendurado para o jogo contra o Paysandu o Marquinhos Gabriel, e aí se tomar um amarelo não vai jogar contra o Atlético lá no interior de Minas Gerais, mas o Marquinhos Gabriel é o único pendurado. A lista de jogadores com cartão tem aumentado, daqui a pouco deve aumentar a lista de pendurados, esperamos que demore pelo menos mais algumas rodadas para aumentar, mas de pendurados aí apenas o Marquinhos Gabriel, que pode ser baixo por questão de cartão lá no jogo da 16ª rodada. Então, praticamente todos os jogadores à disposição, com isso o Jair Ventura deve fazer poucas mexidas no time titular ali no jogo contra o Criciúma. O Igor Bom no gol, na lateral direita tem que mexer com a suspensão do Marcos Vinícius, deve entrar o Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio na linha defensiva, o meio campo aí que deve contar com a entrada do Zé Ricardo, o Barreto, o João Vitor e aí o Marquinhos Gabriel, contando com a saída do Andrei, e no ataque mantém o Kleber e o Emerson Negueba, o Emerson Ramon, aliás, por toda essa leitura defensiva em que o Jair vem falando dele, principalmente sem a bola, que ele acha importante esse ponto do Emerson Ramon, então creio que ele deve também ser mantido no time titular. Então, mais ou menos esse deve ser
o Avaí para esse jogo, contando que o Paysandu tem esse estilo defensivo, mas o Barreto, apesar de ser um volante, também pisa bastante na área como um elemento surpresa, então pode ser mantido aí no time titular. Essa leitura mais ou menos que eu tenho feito, em que ele pode aí optar por manter o Zé Ricardo, o Barreto e o João Vitor para esse time, com o Marquinhos Gabriel fechando meio campo e o Kleber e o Emerson Ramon ali no ataque. Mas então amanhã, sábado 5 de julho, 7h30 da noite, Avaí Paysandu na ressacada. Quem puder estar indo, vai lá para apoiar o Avaí em busca de mais 3 pontos e a manutenção aí, a permanência no G4 por pelo menos uma rodada e para continuar brigando pelo acesso à Série A 2026. Bola rolando 7h30, quem não puder também acompanhe aí na televisão, no rádio e fique atento apoiando o Avaí em busca de mais uma vitória. Lembrando que no domingo, ainda à tarde, a gente vai fazer a live aí de pós-jogo para analisar o que foi Avaí e Paysandu. Depois a gente fala mais da preparação para o jogo contra o Atlético. A todos que estiveram acompanhando, quem não deixou ainda, deixa o like aí para ajudar, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Quem acompanhou esse boletim, muito obrigado e até uma próxima aqui no canal do Zadroski.